Shalom Adonai para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar na Tua santa e gloriosa presença, tendo mais uma oportunidade de semear a mensagem de Cristo. Aleluia, as boas novas, a palavra de Deus, inerrante, infalível, única regra de fé para todos que está sendo salvo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lhes trazer uma mensagem da palavra de Deus, muito conhecida pela Igreja de Deus, mas ainda tem muitas pessoas que não a conhecem. E por isso, nesta hora, no primeiro dia útil do mês de junho, exatamente às 3h05 da manhã, na madrugada de sexta para sábado, o Senhor me despertou para trazer as boas novas de salvação para todos que creem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, amigo em Cristo, estamos no mês de junho, o mês mais idólatra do ano no Brasil. Por que o mês mais idólatra? Porque tem 3 personagens que são, por eles, os pagãos, os gentios, aquele que ainda está com a cegueira espiritual, estão, como diz a palavra de Deus, cultuando a mortos. E o texto bíblico vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14, que tudo aquilo que é consagrado a pagã, a festa pagã, é consagrado a demônio e não a Deus. É só você pegar a sua Bíblia, aleluia, e ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso, aleluia, glória a Deus, 14. Mas o texto bíblico nesta noite, para mim, para você, para edificação da nossa vida espiritual, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, glória a Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler aqui alguns versículos a partir do verso 24. Sabemos que muitas das vezes, inclusive existe um slogan pela Igreja Católica dizendo que não há salvação sem a Igreja. E ele está totalmente errado. E é o que eu vou provar nesta hora, através da única palavra confiável, que é o Senhor Jesus, pois Ele é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, igreja somos nós. Olha que diz a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 16. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Verso 17. E todo aquele que destruir esse templo que sois vós, Deus o destruirá. Por isso que muitos estão morrendo, estão sendo destruídos porque está destruindo o templo de Deus com tabagismo. Ou ontem eu vi uma reportagem que na Bahia teve uma redução considerada do tabagismo. Glória a Deus por isso.
aonde o especialista fala que existe no mínimo 20 doenças malignas que é causada pelo tabagismo, e entre elas vários cânceres de faringe, laringe, garganta, pulmão, pâncreas, também da próstata, do útero, aleluia, e por aí vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na verdade, nós somos templo, e é o que vai ficar mais claro nessa mensagem, que eu convido a todos que têm sua Bíblia, que pode pegar nessa oportunidade. Eu sei que muito nesta hora dormem, mas a palavra de Deus diz, aleluia, Provérbio 8:17, assim está escrito: eu amo os que me amam, quem na madrugada me busca, me acharão. Eu ouvi muita heresia através desse versículo, dizendo: olha, meu irmão, minha irmã, busca o Senhor nas madrugadas, porque o silêncio da noite ele te ouve melhor. Ou a fila é menor, então esse Deus não serviria nem para mim, nem para você. O texto bíblico não está falando disso. O texto bíblico está falando quem busca o Senhor nas madrugadas, que deixa o seu melhor sono, o aconchego do seu lençol, da tua cama, para buscar o Senhor, para conhecer o Senhor, Ele dá sabedoria. É o que diz o texto e contexto de Provérbio 8, no capítulo 17. Aleluia. No versículo 17 do capítulo 8. Então, do verso 1 até o capítulo 9, está falando da sabedoria. Amém? Então, se você quer sabedoria, então busca o Senhor nas madrugadas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 23 em diante. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Aleluia. Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio o Deus que fez o mundo. Verso 24. E tudo que nele há. É o Senhor do céu, da terra, e não habita em santuário feito por mão humana. Ou seja, aquele templo que é chamado de igreja, Deus não está naquele lugar como a sua morada. Porque Deus, ele não habita naquele lugar. E por que devemos ir àquele lugar? Porque aquele templo que foi consagrado a Deus para ser homenageado, porque cultuar significa isso, homenagear a alguém. E obviamente que esse alguém é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém? Então, lá nós temos mais liberdade de adorá-lo, de cultuá-lo. Então, estar em união e comunhão com os irmãos, obviamente, orando, salmodiando, que é salmos, e também fazendo menção da sua poderosa palavra. Amém? Então, Paulo vai dizer no verso 24, o Deus que fez o céu, aleluia, o mundo e tudo que nele há,
é Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, ser humano, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Observamos que em Gênesis capítulo 2, a primeira criação humana, Adão, foi feito do pó da terra, e o texto bíblico vai dizer que ele virou, aleluia, uma espécie de um boneco, porque ele foi feito do pó da terra, mas não tinha nele alma. Então Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Preste atenção a essa passagem, que eu vou lhe explicar lá na frente porque Deus colocou nas narinas do homem, pela sua onisciência, o fôlego de vida. Porque ele já poderia fazer o homem já nascer falando, mas não. Deus é um Deus sábio, é onisciente. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Amém? Glória a Deus. Então, ele vai dizer o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor do céu e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse algo, porque ele mesmo dá a todos vida e fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, aleluia, pudesse encontrá-lo. Glória a Deus. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disse alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Glória a Deus. Descendência dele. João, Evangelho, capítulo 1, verso 12 diz: todos quanto receberam a Jesus, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disto a todos, o ressuscitando dos mortos. Aleluia. Glória a Deus. A partir desta mensagem, Paulo começou a pregar para aquele povo ateniense de Atenas, que eles cultuavam vários deuses. Deuses na Bíblia são aqueles que não podem salvar,
não pode curar, libertar, nem falar, muito menos andar. Porque tem olhos, mas não vê, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda, e som nenhum sai da sua garganta. Salmo 115, verso, aleluia, glória a Deus, do 1 ao 2, melhor dizendo, do verso 4 em diante. Então, a Bíblia vai dizer: torne-se igual a ele todos que fazem e que neles crê, porque não tem nenhuma serventia, porque nele não tem espírito, não tem fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo vai dizer àquele povo que o Deus desconhecido era esse Deus que ele vinha pregar a eles. E assim o fez. E falou da ressurreição, que foi o primeiro a ser ressuscitado, aleluia, para todo sempre. Na Bíblia vamos encontrar várias passagens de homens que foram mortos, literalmente, e foram ressuscitados pelo Senhor Jesus. O mais famoso deles chama-se Lázaro. Encontramos essa passagem em João capítulo 11, Evangelho. Tinha na história do judaísmo, do judeu, tinha um costume que eles diziam se o morto de 3 dias ainda poderia ser ressuscitado, que era um costume dizendo que durante 3 dias ainda o espírito daquele defunto estava ao seu redor e a qualquer momento retornaria ao seu corpo. Por isso que Jesus, pela tua onisciência, para provar que Deus é Deus, esperou o 4º dia para poder ir ressuscitar Lázaro, como o texto bíblico relata. Amém? Mas não é esta pregação agora. Porém, estamos falando de arrependimento para que Deus venha perdoar os pecados. Porque ele vai dizer no verso 30 que Deus não traz em conta o tempo da minha e da tua ignorância, da falta de conhecimento. Ele nos perdoa na nossa ignorância, porque não sabíamos. Mas a partir de agora, você que me ouve e me ouvirão através deste canal, deste vídeo, não serão mais inocentes. Então vocês não podem cultuar nenhuma imagem de escultura. É por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 21, verso 8, lá tem uma relação de pessoas que morrerem nessa prática não terão salvação, mas uma expectativa horrenda de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte, um lago de fogo. Então, arrependei-vos, diz a palavra de Deus para você nesta hora, que está cultuando a imagem. Na abertura deste vídeo eu disse que no mês de junho é o mês mais idólatra no Brasil. Tem 3 personagens. O primeiro chama-se Antônio, que é conhecido como Santo Antônio Casamenteiro. Ainda conta-se uma lenda que quando uma filha fica encalhada, ou seja, não casa, aí eles fazem promessa a Santo Antônio Casamenteiro, entre aspas, e ainda coloca ele de cabeça para baixo, afogando num vaso de água. Imagine você se esse
Antônio, nesta imagem, pudesse fazer algo por mim ou por você, sendo afogado por alguém, ele no mínimo mataria aquela pessoa. Muito menos ele ia fazer com que aquele milagre, que era o casamento de alguém, viesse a acontecer. E o povo está tão cego, e o cego aqui espiritualmente é da mente. Segunda carta aos Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século teve entendimento de cegar os incrédulos para que nele não resplandecesse o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Em nome de Jesus, Satanás, você está repreendido. Saia dessas mentes de todos que me ouvirão. Em nome de Jesus, eu te amaldiçoo, te repreendo. Saia dessas vidas agora em nome de Jesus. Pai, opera em nome de Jesus. Senhor, e que teu Espírito Santo venha sobre cada carne nesta hora, de todos que vão ouvir esta mensagem, em nome de Jesus, porque está escrito em João 16,8 que ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Zacarias 4,6 diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo vai dizer àquele povo que, louvado seja o nome do Senhor, que eles estavam cegos, porque estavam adorando um Deus desconhecido. E esse Deus é que ele estaria apresentando a ele naquela oportunidade. Glória a Deus. Então observamos, meus irmãos e amados amigos ouvintes da palavra de Deus, que o povo perece por falta de conhecimento. É o que diz Oséias 4,6, o meu povo perece, outra versão diz é destruído, porque lhe falta o conhecimento da palavra. E porque tu rejeitaste a minha palavra, assim diz o Senhor, rejeitarei a vós e vossos filhos, para que não sejais reis e sacerdotes. Sacerdote. Somos todos aqueles agora que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, com Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, vai dizer a mesma coisa. Que Jesus Cristo, com o teu sangue, nos comprou todos os povos, tribos, línguas, nações, e para Deus fez reis e sacerdotes. Isso se cumpre na minha vida e na sua quando reconhecemos o senhorio de Jesus, o único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, na verdade, as imagens que eram muitas, imagens que escultuava Deus Sol, Deus Lua, Deus Júpiter e por aí a infinidade. E no Brasil, estamos falando nesta oportunidade de 3 personagens. Antônio, que começa umas trezenas a partir do dia 1º, que é exatamente o dia de hoje. Vai até o dia 13, aonde chega ao ponto culminante da festa, com reza nas casas. E eu lembro da minha adolescência, eu participava dessas coisas, porque era costume, e costume pode ser bom, como pode ser ruim. Costume de fumar é péssimo, costume de cultuar imagens é péssimo, mas costume de ler a Bíblia, aleluia, costume de orar ao Deus vivo do céu é ótimo, é muito bom, e eu convido a todos que façam isso a partir de agora, amém? Glória a Deus. Então esse primeiro personagem, que é Antônio, começa dia 1º de junho, vai até dia 13. E aí vem o segundo personagem, João Batista. João Batista foi aquele que veio para
endireitar o caminho do Senhor, aonde próprio Jesus, ele vai dar esse testemunho em Mateus capítulo 11, que de mulher não nasceu nenhum homem mais poderoso do que João Batista, mas no céu o pequenino vai ser maior que ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles cultuam João Batista, que é o mês de João, que João não tem coisa alguma, porque quem fez tudo foi o Senhor Jesus. Vou ler texto da Bíblia, 3 versículos apenas, mas em João Evangelho, capítulo 1, vai dizer que tudo foi feito por ele e sem ele, de tudo que foi feito, nada seria feito. Em Colossenses capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, eu convido a vocês aí a testificar na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Num capítulo de Colossenses capítulo 1, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo e exortando aquela igreja de Colosso, os Colossenses, aleluia, e ele vai dizer exatamente que tudo que se fez foi através e por Jesus, amém? Glória a Deus. Colossenses, pode conferir na sua Bíblia, que diz o seguinte, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Quando você se olha no espelho, você vê a imagem de quem? Sua, igualzinho. Então está dizendo aqui que ele é igual ao Deus invisível, ao Deus Pai, aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primeiro de toda a criação. Aleluia, glória a Deus. Pois nele foi criado todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Verso 18. Ele é o cabeça que é poder, autoridade, do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito primeiro, dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro dos mortos, observamos que o patriarca Abraão, ele morreu aproximadamente quase que 3.000 anos atrás. Então, Jesus vai fazer 2.000 anos ainda no ano de 2033. Faz 2.000 anos que Jesus morreu. Porém, no terceiro dia, ele ressuscitou. Está com todo o poder e glória para todo sempre. Não é o caso de João, que morreu e continua morto. Não é o caso de Antônio, que morreu, continua morto. Esse foi o meu primeiro personagem do mês de junho. Vamos falar agora do segundo, que é João. E ainda diz o mês de São João, referindo-se ao mês de junho. Mas João não tem nada. João, na verdade, a Bíblia diz que as obras que ele fez o acompanham.
Está lá em capítulo de 14 e o verso 13 de Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Então, o mês de junho 24, que já se comemora do dia 23 para o 24, dizendo que o mês do nascimento de João Batista, um equívoco muito grande, uma mentira. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. O Senhor Jesus ainda diz em João 5,39 que erramos por não examinar as Escrituras. Então, vamos ver em Mateus 14, louvado seja o nome do Senhor, que nessa ocasião que eles comemoram, aleluia, o aniversário de João Batista, eles estão comemorando, na verdade, o aniversário de Herodes e não de João Batista. E foi o dia da morte de Herodes, de João Batista, melhor dizendo, perdão. Então, Mateus 14, pode conferir na sua Bíblia. Louvado seja o teu nome. Estou lendo aqui a versão NVI. Louvado seja a Bíblia. NVI, nova versão internacional. Glória a Deus. Versículo 1 de Mateus 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, porque nessa ocasião aqui ele tinha matado João Batista. Mas veja o relato. Louvado seja o nome do Senhor. E disse aos que o servia: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes miraculosos, pois Herodes havia prendido e, louvado seja o nome do Senhor, amarrado João, colocando na prisão por causa de Herodias, a mulher de Filipe, seu irmão. Então, Filipe, ele era também Herodes, porque Herodes aqui não é nome próprio. Herodes, ele é um título. Então, Filipe também era Herodes, mas o rei da época era esse aqui, conhecido por Herodes, pelo título. Filipe, que era irmão dele, era esposo de Herodias, o qual traía o irmão com o cunhado Herodes. E por conta disso, João Batista, olha o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta, como de fato era. Aleluia. No aniversário de Herodes, a filha de Herodes, a filha de Herodias, que também era sobrinha de Herodes, porque era filha do seu irmão, aleluia, Filipe, dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, sobre juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Em outra versão, até mesmo a metade do meu reino.
Louvado seja o nome do Senhor. Influenciada por sua mãe, ou seja, em outra versão ela pergunta à mãe o que é que ela pedia. E a mãe vai dizer o seguinte: e ela disse: dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Foi o que a mãe falou para ela pedir, porque a mãe queria ver João Batista morto. E como ele jurou, aleluia, e palavra de rei naquela época não voltava atrás, e por causa dos convidados ele se entristeceu, mas cumpriu, é o que diz aqui o texto. Verso 9. E o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar, cortar a cabeça de João Batista na prisão. E sua cabeça foi trazida no prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Então aquela mulher estava tão endemoniada, com o espírito da prostituição, Jezabel, Padilha, Pombagira, que é o espírito que entra nos casamentos, para destruir casamento, que ela ficou feliz em estar com a cabeça do defunto como troféu. Misericórdia. Então, o povo faz quadrilha. Eu lembro que na minha adolescência dizia-se que no mês de João normalmente chovia muito, principalmente no Nordeste, no interior. E quando era o terceiro personagem, que é Pedro, que eu falarei a seguir, dizia que João dormia no dia anterior ao seu aniversário, na véspera, e só acordava no mês ou no dia de Pedro, 29. E o que é que acontecia? Aliás, em Pedro, no dia 29, que chove muito, não é o mês de João, apesar que chove também, mas geralmente é mais no dia 29. E diziam que eram as lágrimas de Pedro, perdão, de João, porque teria dormido no seu aniversário e quando acordou, que era já o aniversário de Pedro, ou seja, por quase uma semana, então ele chorava tanto que, por isso que tinha muita chuva no dia de Pedro, 29. Glória a Deus. Deus tenha misericórdia desse povo. Tira a cegueira, Senhor. Em nome de Jesus. Então, na verdade, essa festa profana, pagã, abomina o Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer, em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10, verso 14 a seguir, os pagãos oferecem a ídolo, oferece a demônio, não a Deus, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Aleluia, glória a Deus. Ainda a palavra vai dizer que o homem, ser humano, está destinado a morrer uma única vez. Hebreus 9, 27. E depois segue-se o juízo. Estamos, louvado seja o nome do Senhor, numa semana que morreu um cantor aí famoso, que estava despontando, não lembro o nome dele, no acidente de avião, onde morreu 3, mas só porque ele era o mais famoso, só fala dele. Para os outros não tem valor algum. Deus tenha misericórdia. Então o que aconteceu? Disse que esse cidadão, muitos já estão dizendo a sua ignorância, que ele já vai no céu, ou seja, fazer forró com os demais que estão lá. Misericórdia. Os que estão no céu, literalmente estão mortos. No terceiro céu, no paraíso. Porque o único homem, desde que existe mundo, aleluia,
como foi lido em Colossenses capítulo 3, primeiro, capítulo 1, e no verso 18, que Jesus é o primogênito dos mortos. Ainda para testificar essa passagem, primeira carta aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20, diz que Jesus verdadeiramente é o primeiro a ser ressuscitado dos mortos. Aleluia. Glória a Deus. Tem N passagens da Bíblia. Nos Evangelhos, vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Tanto está em Marcos, está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos em Cristo, amigos ouvintes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vocês que vão estar achando que está comemorando, porque se você tivesse consciência que era a morte de João, eu creio que nenhum ia estar fazendo fogueiras, dando, digamos, banquete, festas, bebidas, porque quando o ente querido seu morre e quando ele faz 1 ano, ou 2, ou 3, ou naquela data que ele morreu, vocês fazem festa, vocês festejam, apesar que pela ignorância as pessoas vão ao cemitério acender vela, botar flores, gastando dinheiro apenas, porque eles não estão lá. A Bíblia vai dizer, quem morre em Cristo, ele vai ao paraíso, terceiro céu. Quem morre sem Cristo é o inverso. Em vez do céu está no Hades, Seol, sepultura, inferno, até o juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o mês mais idólatra, já falei do primeiro, que é Antônio. Falei agora do segundo personagem, que é o mais festejado dos 3, João Batista, aonde o dia que ele perdeu a sua vida foi decapitado pelo pedido da amante de Herodias, que era esposa do seu irmão Felipe, por conta que ela traía Felipe com Herodes, seu irmão, e ficou irada porque ele disse que não era lícito, ou seja, ele não podia, Herodes, possuir a sua cunhada, mulher do seu irmão, e por conta disso ele prendeu num cárcere, mas ela queria que ele o matasse. E aconteceu que no aniversário dele, a sua sobrinha dançou, que era filha de Herodias, com seu irmão, e ele gostou tanto que fez um juramento. Tudo que ela pedisse, até mesmo a metade do teu reino, ela lhe daria. E ela vai pedir à mãe instrução. A mãe diz, pede a cabeça de João Batista no prato. Ele ficou triste porque sabia que ele era profeta, mas por causa do juramento, rei, palavra de rei naquela época não voltava atrás. Os reis hoje em dia não têm mais palavra, misericórdia. E com tudo isso, ele cumpriu e ali se deu a morte de João Batista. Então hoje, vocês que vão estar nesta festa pagã de João, que é chamada São João, lembre-se que vocês estão festejando o morto, o dia que ele foi morto, decapitado. Então pare para perceber, se fosse um ente querido seu, você estaria fazendo a mesma coisa? Fica a pergunta. Vamos falar do terceiro personagem último. Pedro. Dizem por aí que Pedro, ele é protetor dos agricultores. Pela misericórdia de Deus, eu sou hoje um pequeno agricultor.
Só que eu não, para a glória de Deus, já fui liberto. Eu sei que Pedro foi salvo, está no paraíso, como os apóstolos, com exceção de Judas, que perdeu sua salvação, porque tirou sua própria vida. Nenhum suicida terá salvação. Fica a dica aí. Todas as vezes que você ouvir a voz para tirar sua vida, é o diabo querendo que você perca a sua alma. Não faça isso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Glória a Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é leve, aleluia, meu jugo não é pesado, aliás, o meu fardo é leve, meu jugo não é pesado, amém? Mateus 11, 28 ao 30, glória a Deus. Então, 29 de junho, nosso terceiro personagem, Pedro, que foi o apóstolo Pedro. Então, eles dizem que, primeiro, protetor dos agricultores, por isso que pede-se chuva. E Pedro estaria na ignorância deles por um versículo solto na Bíblia que se torna heresia, que está em Mateus capítulo, aleluia, 16, verso 19, aonde Jesus disse que ele era Pedro, aleluia, e naquela pedra pequena ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, glória a Deus. E no 19 ele disse: e te darei a chave dos céus. Tudo que você ligar na terra é ligado no céu, tudo que você desligar da terra é desligado do céu. Só que essa chave aí significa palavras, não é chave literalmente. Até porque Pedro, está morto. Só que no capítulo 18 de Mateus ainda, verso 18, o Senhor vai dar essa mesma autoridade aos demais apóstolos, dizendo: tudo que vocês, plural, ligar na terra será ligado no céu. Confira na sua Bíblia. Mateus 18, 18. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então está falando de palavras. Então por isso que palavra tem poder. Tiago capítulo 3 vai dizer que com a nossa boca nós glorificamos e bendizemos ao Senhor. E com a nossa boca amaldiçoamos ao nosso próximo, que é a imagem e semelhança dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então vigie. Palavra tem poder. Essa é a chave. Aleluia. Glória a Deus. Então, a segunda proteção dos gentios, dos pagãos, segundo eles, são protetor das viúvas. Então faz aquela festa, as viúvas, viúvo, e aí convida, os convidados, termina todos caindo na mesma gandaia, digamos assim, na mesma festa, que abomina a Deus, porque são festa pagã, e está glorificando ao morto, e o morto, quem glorifica o morto, como já disse, está lá na sua Bíblia, Mateus, 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 a seguir, quem glorifica o morto, os que eles fazem ao ídolo, ao pagão, está glorificando ao diabo e não a Deus. Aleluia. Então a segunda proteção seria das viúvas. Então por isso, ainda tem uma terceira vertente que é totalmente errada, que ele é o protetor dos pescadores. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Vou dizer aqui para vocês quem é o protetor das viúvas. Jesus. Quem é o protetor dos agricultores? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é dono e protetor de todas as coisas? Jesus.
como foi dito em Colossenses 1:18, para que ele tenha preeminência sobre todas as coisas. Por isso que ele é o primeiro e até este momento o único ressuscitado dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 4 do verso 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 21, está dizendo que quando Jesus vier buscar a sua igreja, que somos nós, então Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai ressuscitar em Cristo todos que dormem. E nós, o que tivermos nesta ocasião vivo, fazendo a sua vontade, seremos arrebatados, seremos transladados, tomada a força. É isso que quer dizer arrebatamento, tomada a força. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Efésios 4, verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. E para encerrar essa mensagem, porque não podemos cultuar e nem, aleluia, imagem alguma de escultura. Lembra do fôlego do primeiro homem chamado Adão? E Deus colocou fôlego na tua narina e ele tornou-se alma vivente. Então olha que diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 2, como também está essa mesma mensagem em Jeremias, capítulo 10, verso 5. Mas eu vou ler Abacuque, capítulo 2, verso 18, que diz assim: de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Aleluia! Ai daquele que diz a madeira desperta, ou a pedra sem vida acorde, poderá isso dar orientação? Glória a Jesus! Está coberto de ouro e de prata, mas não respira. Mas o Senhor está no céu, no teu santo, aleluia, templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Glória a Deus. Muitos dizem: vão para a casa de Deus. Ali é um templo para eu e você cultuar o Senhor. Mas Deus não está naquele lugar. Ele está em mim e em você. Quando eu e você deixamos as práticas do mundo, as festas pagãs, bebedice, as orgias, sexo ilícito, mentira, aleluia, tudo que é do mundo, as práticas mundanas, feitiçaria, ódio, divisão, então aceitamos a Cristo, Ele nos perdoa os nossos pecados e com seu sangue nos purifica de todo pecado. Olha o que diz a palavra, primeira carta de João, evangelista, primeira carta, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, aleluia, temos comunhão uns com os outros. Glória a Deus. E o sangue de Jesus Cristo, Filho amado, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. O sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Jesus. Então, eu quero vos dizer que a partir de agora, todos que ouvirão esta mensagem, todos que já ouviram, não são mais inocentes. Arrependei-vos, crede no Evangelho. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, e não volta para ele vazia. A única regra de fé, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, as imagens de escultura, mesmo aquela que é encoberta de ouro, de prata, não se pode nem utilizar aquele ouro nem aquela prata que é abominação.
Olha que diz ainda Deuteronômio, repetição da lei, o quinto livro da Bíblia. Escritor foi Moisés, ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aleluia. Capítulo 7 de Deuteronômio, repetição da lei, verso 20, aleluia, 5 diz assim: vocês queimarão as imagens dos seus deuses desta nação, do Brasil. Não cobice a prata, o ouro, de que eles são revestidas. Aleluia. Isso lhe seria uma armadilha, e para o Senhor, o seu Deus, isto é detestável. Não leve coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considere-na proibida e deteste-na totalmente, pois está separado para a destruição. Glória seja dado o nome de Jesus. Eu lembro que muitas das vezes, quando eu estava na minha ignorância, que também adorava imagem, hoje muitos dizem agora não adora não, venera, que é pior ainda. Venerar é ainda exclusividade. Aleluia. Então, roubavam-se uma imagem de ouro, de santo tal, e eu pensava comigo, por que esse santo não deixou aquela pessoa cega para não roubar? Ou deixou a mão dura, ou paralisado, ou até mesmo matou? Eu questionava, fazia esse questionamento, e hoje eu sei a resposta. Hoje não, há 12 anos para a glória de Deus. É porque tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda, som algum sai da sua garganta. Aí diz o Salmo 115, aleluia, verso 4 a seguir: torne-se igual a ele todos os que fazem e que neles creem. Não serve para nada. Como disse Abacuque, aleluia, capítulo 2 e o verso 19. Nele não tem espírito algum, não pode fazer nem bem nem mal. Mas aí o povo fica cego, porque o príncipe deste mundo, o diabo, 2 Coríntios 4,4, com D minúsculo, teve o entendimento de cegar os incrédulos, para que nele não resplandecesse a glória de Deus. O evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Aleluia. Mas em nome de Jesus, esse espírito vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Faça agora comigo, se pode, Senhor, curve sua cabeça onde quer que você esteja e vamos orar ao Deus que tudo vê e tudo ouve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço perdão e misericórdia. Senhor, por todos que ouvem esta mensagem, que vão ouvir, que ainda, Senhor, não te conhece, aqueles que, na verdade, Senhor, andavam cego, aleluia, porque, na verdade, o inimigo deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que nele não resplandecesse o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Mas a tua palavra diz, Senhor, que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. E que teu Espírito venha abrir o entendimento de cada um que me ouve, que não te conhece, aleluia, que está, meu Senhor, cultuando a um Deus morto, que não pode salvar, que não pode libertar, porque não tem, aleluia, fôlego de vida, não tem espírito algum nele. Por isso, Pai, o Senhor tem todo o poder e que teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir a mente desse amigo, desta amiga, que ele venha levantar os caídos, restaurar os abatidos. Meu Deus, fortalecer aquele teu servo que está cansado, que está, meu Senhor, cabisbaixo, que já não lê mais a Bíblia, que já não ora, que já não jejuma. Fortalece, levanta com a glória da segunda casa, em nome de Jesus. E que o Senhor venha perdoar os pecados e iniquidades, Senhor, porque todos pecam. Mas a tua palavra diz, se tu, Senhor, olhar as transgressões do homem, quem subsistirá? Está escrito, Senhor,
que com quem confessa e abandona alcança de ti misericórdia. Por isso eu te peço nesta hora, perdoa os pecados, as iniquidades de todos que oram comigo, todos que vão orar, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, reescreve o nome dele no livro da vida e que não saia até Jesus voltar. Meu Deus, fortalece o meu irmão, minha irmã, aleluia, para que possa dar muitos frutos, abençoa a família, o casamento, que não separe o homem que uniu Deus. Meu Deus, abre a porta de emprego para o desempregado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço ainda, Senhor, dá saúde a este irmão, a esta irmã, a este amigo, a esta amiga, em nome de Jesus, que está enfermo, porque tu é um Deus que perdoa pecado e cura toda enfermidade. Tu é um Deus que opera de perto e também de longe. Em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo complete a obra em cada coração. Leva, Senhor, provisão para os necessitados, pois tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. E assim eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar todos que ouvem e todos que ouvirão esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Que a paz e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada coração e de cada ser humano na face da terra, em nome de Jesus. Os que crêem, digam comigo, amém. Que assim seja. Glória a Deus. Shalom Adonai.